Salve aí, rapaziada, esse é o Falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente aí, desculpem o vídeo ontem um pouco raivoso demais, eu tava muito nervoso com essa coisa. Aí ontem teve o protesto, não vou comentar o protesto da Mancha Verde, porque eu já falei aqui o que eu penso sobre isso. Você ter divergências com relação à condução da pessoa no seu cargo é normal, certo? Você ter críticas, você pontuar as críticas, você questionar algumas coisas. Agora, você acusar a pessoa de uma coisa sem prova alguma, ou se você tem prova, você vai lá, entra, como eu respondi a uma pessoa que comentou no meu vídeo, certo? Que, aliás, a pessoa foi muito, pra mim, leviana no comentário, né? Não vou falar o nome da pessoa, mas enfim, eu respondi o comentário dele. Procura aí nos comentários, tem lá a resposta minha. Como eu falei para a pessoa, eu falei, bom, se você tem alguma crítica a fazer, se você tem alguma crítica não, se você tem alguma suspeita, se você tem alguma prova do que você está falando, o Ministério Público faça uma denúncia e o Ministério Público vai investigar. E é o que eu falo à Mancha Verde. Se vocês têm denúncias, se vocês têm provas de que o Alexandre Matos é ladrão, com essas palavras, com essa palavra, aliás, ladrão, vocês procuram o Ministério Público e vocês façam uma denúncia. O Ministério Público vai abrir uma investigação, vai indiciar o Alexandre Matos. Se ele for culpado, se for comprovado alguma coisa contra ele, ele vai ser punido na lei. Certo? Existe lei nesse país. Mesmo que ela demore para funcionar, mesmo que ela não funcione direito, ainda existe lei. E ainda existe julgamento. Certo? E existe uma coisa na Constituição chamada presunção de inocência. Todos são inocentes até que se provem o contrário. Certo? Você não tem que provar a sua inocência, você tem que provar a culpa. Quem está acusando tem que provar a culpa da pessoa, não o contrário. Beleza? Posto isso, não vou mais falar sobre isso. Dei minha opinião, coloquei lá o que o Alexandre Matos fez pelo Palmeiras, o que ele vendeu de jogador, o que ele trouxe de jogador para o Palmeiras. O próprio Nicola fez um vídeo falando sobre isso. Certo? Procure no canal de Jorge Nicola. Eu não gosto muito dos comentários do Nicola, mas enfim, nisso ele acertou. E o Matos tem um saldo aí de 120 e poucos milhões, certo? Quase 130 milhões aí. Se o Borja for vendido agora, como aparentemente vai ser no time do Qatar, né? Vai com empréstimo, com obrigação de compra, então tá vendido. Aí o valor sobe mais ainda, vai para 160 milhões de lucro, beleza? Bom, falar o quê? Falar da coletiva do Mano, né? O Mano chegou, foi apresentado. Eu particularmente gostei da coletiva. A imprensa tentou ali pegar a qualquer momento uma declaração dele, mas ele não deu pala para a imprensa. Falou bem, falou o que achou que tinha que falar, contemporizou muita coisa, elogiou o Filipão, o que não poderia ser diferente, né? Ele não poderia meter o pau no Filipão. Perguntaram, né? O Palmeiras vai jogar diferente do time que jogava o Filipão? Ele falou, não posso dizer isso. Porque aí eu vou estar dizendo que o trabalho era ruim. Foi basicamente isso que ele falou. E duas coisas me chamaram a atenção na coletiva, duas perguntas na verdade. Primeiro, a pergunta muito foda, para mim a melhor pergunta da coletiva, que foi do Bruno Massa, certo? Da Web Rádio Verdão, um abração aí, Massa, você é foda, velho, bom narrador, inclusive. Ele perguntou, uma das principais críticas de toda a coletividade palestrina, a coletividade, lembra do Tipulo? Toda a coletividade palestrina é em relação à não utilização da base, não só pelo Filipão, mas pelos outros técnicos também. Você foi um técnico que usou a base em alguns momentos, você vai usar a base no Palmeiras? Cara, ele deu a entender que vai, mas ele contemporizou, ele falou, porque não é fácil você colocar um moleque da base e já colocar ele para jogar. Você tem que ter uma preparação. Ele falou do Maurício, que agora fez gol no domingo contra o Vasco, se eu não me engano, fez o gol da vitória do Cruzeiro, que era um moleque que já estava lá 60 dias treinando, certo? Se adaptando ao profissional. Então, assim, eu discordo um pouco disso, né? Assim, tudo bem que assim, quando você joga com sub-20, você joga com molecada do seu tamanho. Você joga com a molecada com o mesmo biotipo, quase assim, quase o mesmo porte físico que o seu, com a mesma idade que a sua. Então, você ganha ali na habilidade, você ganha talvez no seu físico, seja um pouco mais privilegiado. Quando você vai jogar com jogadores mais velhos, claramente o físico deles está diferente do seu. Né? Eles estão mais fortes, eles são mais rápidos, o jogo é mais intenso, é mais duro. Então, sim, eu entendo isso. Só que por que então já não se muda a preparação na base?
que já não deixa esses garotos preparados para, cara, subir e no máximo em 20, 30 dias já estarem aptos a jogar na base? Né? Essa coisa de fazer preparação no final em outro time ou ficar ali 60 dias sem jogar, eu não gosto. Eu não concordo. Eu acho que não precisa. O Gabriel Jesus mesmo subiu com 2, 3 semanas que estava no máximo, 2 semanas que estava ali na base, que subiu da base, aliás, já estava jogando. Tanto aquele jogo emblemático do Gabriel, Gabriel! Enfim, Oswaldo Oliveira. E é isso, né? E a pergunta do Bruno foi muito pertinente, parabéns pro Bruno, porque é uma das coisas que a gente criticou mais. E dando a entender que ele vai usar a base, também dá a entender que ele vai fazer uma renovação. Esse foi o começo do discurso do Gagliotti, se eu não me engano, né? Que falou de renovação, acho que foi o Gagliotti ou foi o Matos. Ambos não se pronunciaram, eu não entendi por que ambos não se pronunciaram, porque geralmente quando é uma contratação de um técnico eles falam também, né? Talvez aí para escapar de alguma pergunta, não sei. Né? Enfim. Mas não falaram, não quiseram falar. Só o Mano falou. Falou bem. E a pergunta, claro que tem que ter aquela pergunta da filha da putice, né? O Mano teve problemas com a imprensa em São Paulo também. Na verdade, todo treinador quase tem. A imprensa paulista é muito filha da puta, né? Para dizer o mínimo, né? Cara, e uma jornalista, não sei quem era a jornalista, eu conheço aquela voz, mas não consegui ligar a voz da pessoa. Fez uma pergunta, a gente teve muito problema com o Filipão, a gente vai ter problema com você também? Tipo, basicamente foi isso a pergunta dela. Cara, você não é obrigado a abrir as coisas pra ninguém. Você não é. O próprio Mano falou, olha, eu não quero ter problema com ninguém, tá? Eu sou um cara que eu não consigo ver inimigos onde não tem, blá 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 blá. Mas se eu tiver que fechar um treino com um trabalho tático, estratégico que eu acho importante, eu vou fechar. Ah, porque o Filipão não abria nem pro jogador da coletiva, não gostava que o jogador dava entrevista em campo. Cara, o Palmeiras não dá entrevista em campo há muito tempo. No intervalo, por exemplo, há muito tempo. Isso não é do Filipão, isso já vinha, mano, acho que desde do Valentim lá atrás. Do Cuca, talvez, eu não lembro agora, 2017. No intervalo, os jogadores do Palmeiras não dão entrevista. Já faz um certo tempo isso. A imprensa ela quer o seguinte, ela quer meter o pau, ela quer falar um monte, mentir pra cacete, certo? Porque muitos desses daí mentem. Não é uma opinião, não, é mentira, certo? Mentem, distorcem fatos e eles querem ter acesso total. Eu vou falar o que eu falei naquele vídeo, para que tratar bem a imprensa? Você tem um vizinho fofoqueiro que fala que você arrebenta sua mulher no pau, quebra ela na porrada, mesmo que isso seja a maior mentira do mundo, para que você vai receber essa pessoa na sua casa bem? Para que você vai receber essa pessoa na sua casa? Não tem porquê, certo? Então, cara, a imprensa tem que se lascar. A imprensa não precisa ter, mano, acesso livre, vai pegar informação onde tem, tá ligado? Ah, vocês têm as fontes. Pega a informação com a fonte. Acabou. Entendeu? Não vem encher o saco. Chega. E basicamente eu gostei da entrevista, foi uma entrevista tranquila, né? Ele contemporizou, falou muita coisa, falou, olha, eu saí do Corinthians faz alguns anos, faz 5 anos. O mundo está globalizado, né? As coisas acontecem, pá, pá. Não era o técnico que eu queria, mas é o que tem, então vamos torcer para ele, boa sorte pro Mano, seja muito bem-vindo. E é isso. Forte abraço a todos, avante palestra.